feijão, mamão com açúcar, mel na chupeta. Então, eu quero ouvir de vocês o que é a tal da variável chamada limiar anaeróbio. O que é limiar anaeróbio? Quem procurou onde? Quem procurou onde sobre limiar anaeróbio? Pode contar aí no chat, pode abrir o vídeo, só não pode aparecer pelado ou pelada, né? Quem procurou sobre limiar anaeróbio procurou onde? Conta para mim aí. Infelizmente foi ótimo, né? Foi ótimo, infelizmente. Tá. Tá bem. Alguém mais? E o que o Google te disse, Laurinha, enquanto o pessoal vai respondendo? Jéssica, exatamente isso. Esse é o ponto. Tu assistiu a live de ontem? Não, conta aí, Laurinha. Conta aí que a Jéssica vai te ajudar depois a ajustar. Conta que é um momento de aprendizagem, saca? A gente está aqui para isso. Então, conta aí, Laurinha, o que o Google te disse? Tem que dar um print nisso. O que o Google te disse, Laurinha? Jéssica, já vai preparando o teu argumento aí, hein? Já vai preparando. Tá, isso aí é tranquilo. Isso daí é antes de mamão com açúcar. Nem sei o que é isso. Vamos lá. Alguém mais? Alguém mais quer ajudar aí? Boa também, essa é ótima. A Bruna tá se manifestando, vamos ver. Vai lá, Bruna. O que vem de ti? Tá bom, essa definição aí tá um pouco melhor já que a anterior, né? Então, assim, o limiar anaeróbio é que, ó, deixa eu pegar onde vocês acharam, né? Onde vocês acharam. Então, ó, vocês acharam aqui, ó. Vocês acharam nesse site aqui, né? Vocês acharam aqui, ó. Limiar anaeróbio é a intensidade de exercício onde o nível de lactato sanguíneo apresenta um ponto de quebra de linearidade e vem a se acumular de forma mais intensa do que vinha apresentando em intensidade de exercício mais leves. Daí, né, Bruninha? Daí, né? Excelente. Então, aí o que acontece? Isso aqui não está errado, tá? O que está escrito aqui não está errado. O lance é que se você continuar, vai dizer assim, ó, em qualquer intensidade de exercício existe produção de lactato. Você produz lactato mesmo em repouso, tá? Não precisa ter exercício para produzir lactato. Lembram o que é o lactato? Lembra o que é o lactato? O lactato é um sal.
né? Então você tem a glicose, e aí quebra a glicose na via anaeróbia lática, né? Glicose 6-fosfato, frutose, vai até piruvato, lembra? Aí, dependendo da razão AMP, ATP, esse piruvato é quebrado pela lactato desidrogenase e até lactato. Então, o lactato é um indicador, presta atenção nessa parada, tá? Lactato é um metabólito, né? É um sal, é um metabólito no nosso sangue, nosso organismo. Ele é um indicador de atividade anaeróbia. Então, presta atenção. O lactato é um indicador de atividade anaeróbia. Então, aqui diz assim, ó. Em qualquer intensidade de exercício, existe produção de lactato. Porém, em intensidades abaixo do limiar anaeróbio, esse lactato não se acumula, pois a velocidade de remoção é igual à velocidade de produção. O lactato só irá se acumular quando a velocidade de remoção for menor que a velocidade de produção. Então, via de regra, a gente tem uma situação... Deixa eu me perdi aqui, peraí. Aí, a via de regra, a gente tem uma situação assim, ó, para limiar anaeróbio. Então, vamos ver alguns valores. Lactato, tá? Valores de lactato. Valores de lactato em repouso. Lactato agora. Lactato a gente mede em milimol, tá? Por litro. A unidade de medida de lactato é milimol por litro. Beleza? Lactato, eu não vou ficar dando muito tempo para responder, não, porque hoje a gente tem um dia bem cheio de atividade aí, tem um monte de coisa legal para conversar, segundo o meu ponto de vista, óbvio. Lactato de repouso, né? Normalmente é menor que 2 milimol. Lactato de repouso é menor que 2 milimol. Frequentemente 1,5, né? 0,8, né? 1,8 é a concentração de lactato de repouso, tá? Repouso. Aí o que acontece? Como a gente mede o lactato? A gente podia medir o lactato hoje. Tá, vou deixar aqui o troço, se enrolar eu meço o lactato para vocês verem. Então, é que é legal ver ao vivo, né? Nunca fiz na câmera assim. Então, o lactato de repouso é isso. Aí a gente tem o limiar anaeróbio, né? Ou limiar de lactato, tá? O mais certo mesmo é limiar anaeróbio, tá? Usar o termo limiar de lactato tá errado para isto aqui. O que é o limiar de lactato? Limiar de lactato é quando a gente passa de 2 milimol. Limiar de lactato é quando a gente passa de 2 milimol. O limiar anaeróbio é quando a gente passa de 3,5 ou 4 milimol de lactato no sangue. Então, quando no sangue o teu lactato estiver acima de 4, aí você está acima do limiar anaeróbio. Então, agora pega aqui, ó. A gente tem 2, tem 4. Firmeza? Aqui, ó. Menos que 2, aqui, por exemplo, a atividade é leve. De 2 a 4, a atividade é de intensidade moderada. E acima de 4 milimol, o esforço é de alta intensidade. Então, o lactato também é um marcador de intensidade durante o esforço. Menor que 2, atividade leve. Entre 2 e 4, moderada. Acima de 4, alta intensidade. Valores de lactato, a gente já viu de repouso, menor que 2. Lactato do limiar anaeróbio, quanto é o lactato no limiar anaeróbio? Lactato no limiar anaeróbio é de 4 milimol por litro. E aí a gente vai avançando, né? Por exemplo, uma partida de futebol, o lactato fica entre 6 e 8, mais ou menos, né? Então, no futebol a gente vai ter lactatos aí que chega até perto de 8 milimol. Né? No futsal, o lactato pode chegar, depende da dinâmica, mas chega a 10 milimol. É raro, mas chega até 10 milimol. Aí o que acontece? No judô, por exemplo, no judô o lactato chega a 8, 12 milimol. No MMA chega a 13.
15 milimol. Alguém aqui já brincou de remergômetro? Alguém já brincou de remergômetro aqui? Coloca eu no chat. Quem já brincou de remergômetro? Boa! Então, 7 minutos no remergômetro, em alta intensidade, para 7,30, 7,20, assim, teste de 2 quilômetros, o lactato chega a 17, 20 milimol. Isso aqui é extremamente alto, né? O maior valor que eu já medi foi de 24 milimol. Foi o maior valor que eu já medi. Então, isso aí é o lactato. Então, o limiar anaeróbio, né, é aquilo que a gente estava vendo aqui, ó, que é um ponto de transição metabólica. Pega essa definição, é correta. Limiar anaeróbio é um ponto de transição metabólica no qual a taxa de produção de lactato é maior que a taxa de remoção do lactato. E aí ele vai se acumulando de modo exponencial. Né? O que é um acúmulo de modo exponencial? Ele vai aumentando assim, de repente ele faz assim, ó, puf. Aqui é um acúmulo de modo exponencial na concentração de lactato, né? Então é isso que acontece. E o limiar anaeróbio está mais ou menos aqui, ó. Aqui está o limiar anaeróbio. Qual é o problema dessa definição aqui? O problema dessa definição é que está aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui. Cristiano, limiar anaeróbio é um ponto de transição metabólica. Ó, limiar anaeróbio é um ponto de transição metabólica no qual a taxa de produção de lactato é maior que a taxa de remoção do lactato. Portanto, ele se acumula de modo exponencial. Melhorou? Então, ele se acumula de modo exponencial no teste incremental, tá? Porque em modalidades distintas ele pode ficar estável embaixo, estável lá em cima. Então, olha aqui, ó, o limiar anaeróbio indica até que ponto, cuidado com isso aqui, tá? Até que ponto o sistema oxidativo está sendo suficiente para gerar energia para a atividade física. E em que ponto as fontes energéticas anaeróbias começam a entrar em ação de maneira mais expressiva. Sempre que as fontes anaeróbias entram em ação por mais de 10 segundos, temos formação de lactato de maneira acentuada. Aí essa parte aqui caga, tá? Caga por quê? Porque conforme a gente avança no teste incremental, o componente anaeróbio, ATP, fosfocreatina e glicólise, né, lática, não tem muita capacidade de fornecer muito ATP. Então, acaba que quem de fato fornece muito ATP é o componente aeróbio. Quem viu a live ontem, né, percebeu eu explicando que no limiar anaeróbio, muita gente acha que a contribuição percentual do componente anaeróbio é alta. E, na verdade, não é alta. No limiar anaeróbio, a contribuição do componente anaeróbio é baixa. É perto de 3%, 5%. Mas por que ela é baixa? Porque, embora os sistemas anaeróbio estejam se esforçando para contribuir na produção de ATP, a quantidade de ATP produzida é baixa. E aí, quem de fato produz o ATP é o componente aeróbio. Normalmente, eu explico quando eu dou aula de fisiologia, eu explico assim, ó. Imagina que você é o componente anaeróbio lático, tá?
tu quebra a glicose e forma lactato. E ao formar esse lactato, você produz 2 ATPs, beleza? Então, para produzir lactato, você precisa tirar a água de uma caixa cheia de água. E aí, a hora que você vai trabalhar, o teu suor que escorre é o lactato e a água que você tira é o ATP. Tá claro o cenário? Tu tem uma caixa d'água, você é o sistema anaeróbio lático. A água que você tira é o ATP. O teu suor é o lactato. Tá claro essa parábola? Só fala assim. Beleza, Gil, valeu. Então, o que acontece? Quando você vai trabalhar, eu te entrego uma peneira para tirar a água da caixa. Pensa comigo, se você vai tirar a água da caixa com uma peneira, você vai suar muito ou vai suar pouco? Vai se cansar muito ou pouco? Vai se cansar? Muito, né, Iago? Muito, né, brother? Então acontece que, portanto, você vai produzir muito lactato, muito suor. Só que a quantidade de ATP que você está conseguindo produzir lá de água é alta ou é baixa? É baixa. Esse é o sistema anaeróbio lático, saca? Ele trabalha muito. Ele produz muito lactato. Mas ATP, que é bom, é uma quantidade muito pequena. E aí no bolo, a quantidade não é percentualmente muito alta. Eu não consigo explicar mais fácil do que isso, velho. Mais fácil do que isso, tem que pegar o livro de fisiologia lá e ficar estudando até dar certo. Vou pôr até uma figurinha no nosso... Oh, caiu uma anotação minha aqui. Vou pôr até uma figurinha aqui no nosso grupo do WhatsApp. Quer ver só? Porque eu sou desses. Eu meto já o grupo do Zap na hora, velho. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Olha só. Figurinha lá no nosso grupo do WhatsApp. Se não entendeu, a figurinha é aquela lá, ó. Tem como estimular a produção de lactato? Claro que tem sim. Você pode estimular a produção de lactato fazendo esforço. Quanto maior o teu esforço, maior vai ser a produção de lactato. Ah, tá, de ATP. Usando normalmente, cara, tua pergunta é boa porque a resposta não é o que tu quer, mas ela é relevante. Normalmente, a gente melhora a taxa de produção de ATP quando a gente aumenta a linha de base do consumo de oxigênio. Então, por exemplo, se a gente for sair para correr agora, saca? Todo mundo larga aqui as coisas e vai correr. Se você já sair correndo uma intensidade moderada alta, você entra em fadiga rápido ou tem muito desconforto. Mas se você se aquecer antes, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência ventilatória, aumentar a temperatura muscular, isso aumenta a linha de base do consumo de oxigênio. E aí você vai conseguir correr com uma intensidade mais alta por mais tempo. É o modo mais eficaz de aumentar a produção de ATP, melhorando a atividade das vias aeróbias. Né? Como você faz a melhora da atividade das vias aeróbias? Gerando aquecimento. Né? Ao aquecer, você aumenta a linha de base de consumo de oxigênio e produz mais ATP, sacou? Então, isto é limiar anaeróbio. Bom, quem procurou como mede limiar anaeróbio? Quem procurou como mede? Alguém procurou como mede? Não, né? Então eu vou ensinar. Aí a Bruninha está escrevendo. Como a gente mede limiar anaeróbio? Um teste de exercício, com uma fitinha uma vez. Conta essa da fitinha para mim, eu não entendi. Conta essa da fitinha aí para mim. Eu não entendi essa da fitinha. Quem que fez isso, Laura?
Não, quem fez? Que professor fez? Então, normalmente a gente vai medir o padrão ouro por lactacidemia. Foi na vida, é ótimo. Tem que dar uns prints desse chat aqui, tá louco? Então, a gente no meio acadêmico, né? A gente vai avaliar o limiar anaeróbio de diferentes formas. Então, a gente usa como padrão ouro, para medida de limiar anaeróbio, a gente utiliza lactacidemia. Né? Então, a gente usa a concentração de lactato num teste incremental. Então, num teste incremental, a gente avalia a concentração de lactato e quando o cara chega a 4 milimol, a gente vê qual é a intensidade correspondente. Mas tem outras formas, aí eu ensino mais para frente, tá? Beleza, Andrei. Então, assim, ó, tu traz uma coisa importante, tá? A partir de hoje, 1º de abril, você nunca mais vai falar ácido lático, beleza? Nunca mais vai falar ácido lático. A partir de hoje, você e todo mundo só fala lactato. Erra por falar lactato, mas não erra falando ácido lático. Ninguém mais fala isso. Valeu? A gente tem literatura que ainda usa o termo ácido lático, mas vocês nunca mais vão usá-lo. Tá? A partir de hoje, 1º de abril de 2021. Bom, vamos avançar. Na semana passada, a gente conversou sobre determinação de parâmetros fisiológicos. Lembram lá dos parâmetros fisiológicos? Frequência cardíaca, VO2, frequência máxima, repouso, basal, estimar VO2, etc. Então, hoje a gente vai conversar sobre os parâmetros mecânicos. Alguém aqui lembra do próprio VO2 que a gente calculou? Alguém lembra do próprio VO2 que a gente calculou? 54, tá ótimo. Guarda ele aí contigo, tá, Iago? Guarda ele aí contigo que a gente vai usar depois. Coloca aí também, Bruninha, a gente já usa os dois de exemplo. Então, lembra por que eu falava de parâmetro mecânico lá do teste de Wingate, né? Que a potência subia rapidão e depois caía, e a frequência cardíaca demorava para acordar, e a hora que a potência estava caindo, ela começava a subir. Então, dá para aumentar o limiar anaeróbio sim, Bruna. E é extremamente, sua pergunta é boa também, é extremamente importante para atletas de meio fundo e fundo, tá? Caras que correm aí meia maratona, 10 mil é discutível, tá? Mas quem corre meia maratona, precisa aumentar muito o limiar anaeróbio. E dá para aumentá-lo. A gente aumenta ali. Por que 10 mil? É até ok, né? Aumentar, vai fazer diferença. Aumentar limiar anaeróbio para 10 mil. Mas, por exemplo, a 5 mil é irrelevante, porque 5 mil o cara corre para o tempo da potência aeróbia, né? Então, normalmente a gente prefere aumentar a potência aeróbia, VO2 máximo. Mas já para pessoas que fazem meio fundo e fundo, quanto mais próximo você deixar o limiar anaeróbio do VO2 máximo, melhor para esse atleta, né? Porque ele vai chegar antes primeiro, vai se manter mais tempo por atividade. Né? Então, objetivamente, sim, dá para aumentar limiar anaeróbio. Tá ali embaixo. Eu já indiquei um livro excelente para isso, que é o livro do Denadai, na primeira aula. Então, quando a gente fala de parâmetros mecânicos, a gente tem diversas variáveis, tá? Quanto a parâmetros mecânicos. A gente tem velocidade aeróbia máxima, velocidade aeróbia máxima. A velocidade aeróbia máxima é o maior... Ironman também, óbvio. A velocidade aeróbia máxima é o maior valor em um teste incremental. Então, o maior valor de velocidade no teste incremental é velocidade aeróbia máxima. Por exemplo, eu começo a 7 km por hora e a cada 1 minuto, eu aumento 0,5.
km por hora. Então eu começo a 7, passou o minuto 7,5, passou o minuto 8, passou o minuto 8,5 e vou até não aguentar mais. A velocidade que eu desisti é a velocidade aeróbia máxima. Ok? É a velocidade aeróbia máxima. É a velocidade final no teste incremental. Ela é diferente da velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Então, aqui eu tenho a VAM e aqui eu tenho a VVO2 máxima. Eu explico a diferença entre elas aqui neste GTV. Então, eu não vou explicar de novo. Entra lá no IGTV e assiste essa aula 10 minutos sobre VVO2 e velocidade aeróbia máxima. Está lá disponível. E aí, se tiver dúvida, volta para cá que a gente conversa na próxima aula, tá? Bom, tem uma outra variável que é importante, né? Ah, Fabrício, eu aprendi a estimar o VO2 máximo. Lá, por exemplo, o VO2 máximo do Iago é 54. O VO2 máximo, alguém mais lembra um VO2 máximo aí? 44 da Amanda, ó, tá, 44, um homem e uma mulher aqui, 44 da Amanda, excelente. Então, o que acontece? Se você faz o teste, o cálculo, e chega nesses valores, você tem o VO2 máximo. Qual é a unidade de medida do VO2 máximo, lembram? Velocidade de medida, a unidade de medida do VO2 máximo. Alguém ajuda o Paulo a completar aí? Deu meio certo, Paulão. Alguém ajuda o Paulo a completar? VO2 máximo relativo. VO2 máximo relativo. Importante saber, tá? É importante saber isso. Unidade de medida do VO2 máximo. VO2 máximo relativo. Unidade de medida do VO2 máximo relativo. ml de O2 por quilograma por minuto. É isso aí. ml de O2 por quilograma por minuto. Beleza, é isso aí, Jade. Então, assim, você pode pegar este valor de VO2 e dividir por um MET. Pega esse valor de VO2 e divide por um MET. Lembram quanto equivale um MET? A gente já falou sobre isso. Quanto equivale um MET? Qual é o valor de um MET? Qual é o valor de um MET? 3,5 o quê? Pô, resposta completa, galera. 3,5 ml de O2 por quilograma por minuto, né? É isso aí, eu sei que você ia responder, Jade. Então, o que acontece? Se eu pegar no caso aqui do VO2 de 54 e dividir por um MET, e eu quero que todo mundo faça isso, tá? Pega o teu valor de VO2 máximo e divide ele por um MET. Quando tu pega o teu valor de VO2 máximo aqui, ó, 54 dividido por 3,5, dá 15,5 para arredondar. 15,5. E aí, no caso da Amanda, dá 14,4. Desculpa. 44,7 dividido por 3,5. Dá 12,7. O que são esses valores? Esses valores são, olha que da hora, a VVO2. São a VVO2, a velocidade associada
ao consumo máximo de oxigênio. Aí tu vai falar assim, Fabrício, mas eu sei correr mais rápido que isso, eu consigo. Não tem problema. Essa é a diferença de VVO2 e velocidade aeróbia máxima, tá? Então, quem calculou aí que valor de VVO2 encontrou? Quem calculou aí qual valor encontrou de VVO2? 14, 13, 15. Lembrando que a gente tem um monte de gente na sala aqui, né? Falta uns... Olha que a gente tá com uma lista de presença com 36 pessoas. Deixa eu arrumar aqui, ó. 36 pessoas na lista de presença. Bora pôr aí os negócios, velho. Põe esse número aí. Que coisa. Então, aí a gente tem esses valores de VO2. Óbvio que são valores estimados. E esses valores estimados, eles provavelmente servem para para algumas pessoas e não servem para outras pessoas, né? Então, a gente ter esses valores estimados vai ajudar daqui a pouquinho na prescrição do treino, tá? Uma outra variável importante, a gente chama de tempo limite. Tempo limite é a duração do esforço em dada intensidade. Nesse caso aqui, o mais usual é 100% da IVO2 ou da VVO2, né? Tá, se fosse na bike potência, seria IVO2. Então, o que acontece? A gente pega, por exemplo, a Amanda, que é 12,7. Amanda, 12,7. Tá comigo aqui, Amanda? 12,7 km por hora. Então, a gente faz um aquecimento, Amanda, e aí vai colocar você... depois de aquecer, a gente coloca a esteira a 12,7 e solta a esteira. Aí tu começa a correr e eu aperto o cronômetro. Por quantos minutos você consegue correr a 12,7? Não me responde, tá? Isto é o teu tempo limite. Isto é o teu tempo limite. Normalmente, o tempo limite, ele é maior que 3 e menor que 8 minutos. Esse é o tempo limite. Ele é maior que 3 e menor que 8 minutos, beleza? O tempo limite ajuda a gente a prescrever treino intervalado, ajuda muito a prescrever treino intervalado e também ajuda muito a avaliar efeito do treino. Então aqui, imagina que você está fazendo, começou um estágio numa academia e tal, tem um aluno que chegou para você hoje, tá? Chegou hoje para você. Aí você chega para o cara e leva ele para a sala de avaliação para fazer umas perguntas, coloca o cara deitado, deu lá uns 10 minutos de conversa, você mede a frequência dele de repouso deitado. Aí tu perguntou a data de nascimento, tu tem a idade dele. Você já estima a frequência cardíaca máxima e estima o VO2 máximo. Sabem fazer isso? Sabem estimar o VO2 máximo usando esses dois valores? Se falar que não, ó, dá uma piaba. Expliquei semana passada. Aí você calculou o VO2 máximo estimado do teu aluno, né? Com o VO2 máximo estimado, você leva ele para esteira, para fazer um treininho. Uma semana de treino bem leve, para ele pegar ritmo e tal, para ele aprender com os exercícios, equipamentos, não sei o quê. Na segunda semana, você coloca ele para fazer o teste de tempo limite com base naquela velocidade predita. Aí imagina que ele corre, vou chutar, tá? 3 minutos e 30. Uma semaninha de treino, ele corre 3 minutos e 30. Aí você dá treino para ele por 3, 4 semanas. Aí na quarta semana, tu não mexe na velocidade e coloca ele de novo para fazer o teste de tempo limite. E aí ele corre 6 minutos. Cara, você conseguiu fazer com que ele quase dobrasse
a capacidade aeróbia com o teu treino. Você provavelmente não fez ele melhorar o consumo máximo de oxigênio, VO2 máximo, mas você conseguiu fazer ele melhorar a capacidade aeróbia, que é tolerar esforço, né, por períodos um pouco mais longos. Então, isso te ajuda a, inclusive, aumentar o teu valor, mostrando, pô, aumentou 50%, aumentou 60% e etc. Saca? Então, o tempo limite é uma parada muito legal. Tem uma outra variável que é muito importante para prescrever treino. A gente chama de delta 50. O que é o delta 50? Imagina que a gente tem... Quem que é o VO2 54 aqui? Iago. Então, Iago, teu VO2 máximo é 54. Tá? Esse é teu VO2 máximo. A gente sabe, portanto, que a tua VVO2 é de 15,5. Essa é a tua VVO2. Eu vou chutar, não é o número correto, tá? Eu vou chutar o teu limiar anaeróbio. Então, eu vou fazer 54 menos 20%. Dá 43. Então, eu vou chutar que o teu limiar anaeróbio é a 43 ml por quilograma por minuto. Se eu pegar esse 43 e dividir por 3,5, que eu quero saber a velocidade vai ser de 12,3. 12,3. Agora pega essa, galera. Pega essa, ó. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença. 15,5 menos 12,3 é 3,2. Beleza? Então, entre esses dois aqui, ó, tem 3,2 km por hora. Aí eu divido por 2, que eu quero delta 50, eu quero metade. E aí vai dar 1,6. Então, o delta 50 nesse caso aqui, ó, é 1,6. Bom, o que é o delta 50? É o limiar anaeróbio mais 50% da diferença. O limiar anaeróbio dele é de 12,3. A diferença é 1,6. Então, o delta 50 do Iago é 13,9. E por que é da hora saber o delta 50? Porque o delta 50, ele individualiza o treino. Por exemplo, a Bruna Elias, ela conhece um cara que é corredor de, sei lá, amador de fundo, por exemplo. Meio fundo, o cara faz 10 mil aí no prazer. O VO2 dele é 54. Ok? Igual do Iago. A VVO2, portanto, dele também é 15,5. Se eu for prescrever treino para ele com base na VVO2, eles vão treinar na mesma carga, na mesma intensidade. Só que eu também sei o VO2 do limiar anaeróbio. Então, nesse cara que é amigo da Bruna, eu sei que o VO2 no limiar anaeróbio é 87% do máximo. Então, eu faço 54 menos 13%. Dá 47 ml. Dá 47. Aí, eu pego esses 47 e divido por 3,5, que vai dar 13,4. Então, olha aqui, agora é 13,4. Helena, quer alguma coisa? É 13,4. Nesse caso aqui, o delta 50 desse cara, calculem para mim qual é o delta 50 já prescrito. Qual é o delta 50 desse cara aqui, ó, já prescrito? Eu quero calcular aqui, você vai calcular aí,
beleza? Calcula comigo. Quanto que deu aí? É isso daí, ó. Deu 14,5, né? 14,5. Excelente, Thiago. 14,5. Então, eu tenho dois caras com a mesma VVO2, mas com deltas 50 diferente. E aí, o que é importante você saber? Tu que é meu aluno, tu que é minha aluna. Prescrever pelo delta 50 reduz a heterogeneidade da diferença. Quanto mais eu prescrevo só pela VVO2, mais as respostas são diferentes entre as pessoas. Quando eu prescrevo pelo delta 50, as pessoas vão ter ganhos semelhantes, porque eu considero, né, o limite inferior individual e o limite superior individual. Isso é muito da hora, cara. É muito legal. Estudar isso aqui é uma área que hoje quase ninguém sabe. Na real, tem meia dúzia de pessoas no mundo que conhecem delta 50, o que é, como calcula, e óbvio, depois como prescreve treino usando isso, né? É uma variável pouquíssimo estudada. E aí muitos de nós ficam usando aquele argumento, cada um responde de um jeito, é individualidade biológica, tu aumenta 1 e teu amigo aumenta 5, tá tudo certo. Cara, é porque a gente está prescrevendo errado, né? A gente deveria prescrever considerando, né, o delta 50 e os valores médios entre o limiar anaeróbio e a VVO2. Uma outra variável, e aí é quilômetros por hora, por isso que é variável mecânica, né? Quilômetros por hora. Uma outra variável importante é a potência pico no teste de 6 segundos. Por que ela é importante? Porque cada vez é mais frequente a galera que usa airbike. Alguém aqui já usou uma airbike? Quem já usou uma airbike? Quem não sabe o que é uma airbike, escreve assim, ó, não sei. Quem não sabe o que é uma airbike? Tá, é importante falar então, pô. Alguém mais não sabe o que é uma airbike? Alguém mais não sabe o que é uma airbike? Então, airbike é essa parada aqui, ó. This is it. The award-winning Assault Airbike, the best in-class fan bike. Essa aí é airbike, ó. Tá. Então é membro inferior. Então tu consegue ter atividade de membro superior e atividade de membro inferior simultaneamente, né, durante o esforço físico. Aí tem uma variável muito legal na airbike, ela é resistência do ar, né? Então é resistência do vento. E é fixa essa resistência. Como a resistência é fixa, dá para estimar qual é a wattagem, porque não tem variação de resistência, então ela é dependente do RPM, das rotações por minuto. Nesse cenário, a gente tem um teste que é chamado de teste de 6 segundos, e aí muitos de vocês vão trabalhar com airbike, né? Normalmente, academia de cross-training, treinamento funcional, crossfit, tem airbike, saca? E aí tem um teste que é muito legal para a gente fazer, que depois ajuda no treino, né? Que é o teste de 6 segundos. Como que funciona?
A pessoa sobe na airbike e pedala o mais rápido que pode durante 6 segundos. E você vê qual é a potência pico em watts. Qual foi a maior potência produzida? Ah, se a airbike não tem wattagem, você pega qual é o RPM, porque a carga é fixa, né? E aí o treino, tem um treino muito legal, tem vários, mas um treino muito legal é composto por 3 a 4 sprints de 30 segundos a 50% da potência pico. E aí com recuperações de 2 minutos e 30 a 3 minutos. É um treino muito legal, é um treino que já foi feito com um monte de gente, inclusive com idoso sedentário, idoso atleta, e usa airbike, modo super fácil, rápido, simples, direto de prescrever treino e funciona muito bem, né? E aí a gente tem uma outra variável que é a velocidade máxima de sprint. É uma outra variável mecânica. O Rousseau e a Camila amam velocidade máxima de sprint. Eles usam toda hora com as meninas do rugby, com os caras do futebol, da onde aparecer lá, eles estão metendo um teste de velocidade. Nunca vi. Então, o teste de velocidade máxima de sprint é medido em diferentes distâncias, né? Normalmente 20, 30 ou 40 metros. O mais comum é 20 e 30 metros. Então, a pessoa, 2 cones lá e mede a distância. Aí tem uma outra variável muito legal. Porque, ó, presta atenção. Aqui está o limiar, a velocidade do limiar anaeróbia. Nossa. A velocidade do limiar anaeróbio. Tá aqui, ó. Aí eu subo um pouco e aqui eu tenho qual velocidade? Aqui eu tenho a velocidade do delta 50. Se eu subir mais um pouco, aqui qual é a velocidade que eu tenho? Aqui é a velocidade do VO2 máximo. Só que, se eu pegar, por exemplo, a Amanda, que corre no teste incremental a 12,7. Se eu colocar a esteira a 14, a Amanda corre muito rápido, por um tempo pequenininho, mas ela corre. É provável que ela corra alguns segundos, o que já é suficiente para mostrar que eu tenho velocidades maiores que a VVO2. Então, aqui em cima, ó, eu tenho a velocidade que é essa daqui, que é a máxima velocidade de sprint. Ela está aqui em cima, ó, a máxima velocidade de sprint. Lembra que o delta 50 é a metade daqui, ó. A máxima velocidade de sprint, ela está aqui em cima. Cami, responde para a galera aí. Como chama esse espaço aqui, ó? Como chama esse espaço? Como chama esse espaço? Conta para a galera aí. Não tô enxergando aqui, só um pouquinho. Ai, peguei no pulo! Peguei no pulo. Como chama a diferença entre a máxima velocidade de sprint e a VVO2, ou a velocidade aeróbia máxima? Reserva. Reserva de anaeróbio. Reserva de... Que bom que você fechou teu áudio. Quer de ajuda? Sim. Pessoal, já volto. Me dê um minuto aí. Camila, vai estudar que eu quero essa resposta. Calma aí, mas você vai escrever EAS. AS. EER. E aí, Easter. E aí, Cami, descobriu qual é?
Qual é o nome dessa bagaça? Doutoranda. Velocidade anaeróbica de reserva. Boa! Não, eu tava lembrando do nome em inglês e eu esqueci totalmente. Boa! Reserva. Olha aqui, eu tô cagando já. Reserva anaeróbia de velocidade. Sem pressão, Reserva anaeróbia de velocidade, ou reserva de velocidade anaeróbia, enfim, eu prefiro esse termo aqui. Então, a reserva anaeróbia de velocidade, ela é a diferença que a pessoa tem entre a VVO2 e a máxima de sprint. Por exemplo, no caso da Amanda, a VVO2 dela é de 13. Aí eu meto a Amanda para fazer um teste de velocidade aqui, ó, e ela chega a 19, por exemplo. Então ela tem uma reserva anaeróbia de velocidade de 6 km por hora. E aí eu vou prescrever com base na reserva anaeróbia de velocidade. Olha aqui, tem um artigo que meu colega acabou de publicar que usa, dá para ver aí, né, provavelmente, que usa a velocidade anaeróbia de reserva. Ó, a reserva de velocidade anaeróbia. Então, a Úrsula que fez o estudo, e ela fez o estudo prescrevendo os treinos com base na reserva anaeróbia de velocidade. Então, tanto a 25 quanto a 50, né? Lembra? Um quarto do caminho, metade do caminho, ou a 110% da velocidade aeróbia máxima. E aí, o que eles descobriram? O primeiro estudo no mundo que descobriu isso. 15-15 aqui, esforço e pausa, era de 15-15. Os caras descobriram que quando a gente treina com base na reserva anaeróbia de velocidade, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Quando a gente treina usando a reserva anaeróbia de velocidade, a gente tem respostas que são mais homogêneas entre os grupos, né? As pessoas vão apresentar respostas com uma menor variação, olha aqui, uma menor variação. Então, usar a reserva anaeróbia de velocidade, essa imagem aqui é muito boa para mostrar, ó. Reduz a variabilidade da resposta entre as pessoas, tornando os resultados mais homogêneos. Cami, faz quanto tempo que eu falo para você sobre a reserva anaeróbia de velocidade? Em anos. Faz quanto tempo que eu falo sobre isso? Vários anos, né? Falo vários anos. O primeiro artigo sobre o assunto, saiu ano passado. Tá? É um assunto que pouca gente estuda e tem do ponto de vista da teoria do treinamento, vai ter um impacto gigantesco, porque reduz a variabilidade interindividual. A gente passa a ter respostas mais homogêneas, né, ao treinamento. Pô, se vocês pegaram as ideias desse slide, vocês revolucionam o processo de treino de qualquer pangaré até atleta olímpico. Bom, e aí a gente matou os parâmetros objetivos, né? Além deles, a gente tem os parâmetros subjetivos de prescrição de treino. Dentre os parâmetros subjetivos, a gente usa diversas escalas, né? A escala 0-10 é uma delas, tá aí, ó. Por favor, não usem escalas coloridas, tá? É errado usar escala colorida. Por mais que na academia que você frequente tenha escala colorida, não interessa, é equivocado o uso de escalas coloridas. As escalas adequadas são escalas em preto e branco. Além
da escala 0,10, a gente tem a escala 6,20. Aqui na 0,10, normalmente, quando é alta intensidade, a gente trabalha aqui embaixo, ó, alta intensidade. E recuperação ativa aqui, né? Na escala, olha aqui o exemplo de escala colorida, né? Isso aqui é inadequado do ponto de vista científico. Aqui é a escala mais famosa, é a escala de Borg. A outra também é do Borg, mas essa foi a que ficou famosa. É a escala 6,20 de Borg. O que é importante? Olha aqui que da hora. Um único estudo no mundo foi feito com escala colorida. E eles validaram esta cor aqui. Então, esta cor é a cor permitida. Agora convenha, né? Meu, essa cor é uma merda. Olha essa aqui que é muito mais legal. É muito mais bonito assim, né? Mas pena que não tem fundamentação. O certo é essa daqui, ó. Essa aqui é a escala válida, né? Para 6,20 de Borg. Então, o que é importante saber na escala 6,20 de Borg? Se você faz o teste incremental, lembra lá da conversa do teste incremental? Que a gente estava falando aqui, ó. Teste incremental, ó, aqui. Se ao final de cada estágio você pergunta qual é a PSE na escala 6,20, ao final de cada estágio você pergunta qual é a PSE aqui, 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 aqui e tal. Tem uma parada muito legal que foi descoberta há algum tempo, né? Que quando a pessoa acusa PSE 13 ou 14, a gente tem proximidade com limiar anaeróbio. Então, normalmente, a escala acusando 13 ou 14, a pessoa aqui, ó, está próxima ao limiar anaeróbio. E aí, o que acontece? Tudo que tiver abaixo disso é normalmente considerado alta intensidade. Isto aqui é moderada intensidade, isto aqui é baixa intensidade, né? Usando a PSE. E aí, normalmente, esforços de alta intensidade, então, são feitos a 15 ou mais. Por que 15 ou mais? Porque aqui a gente tem proximidade no limiar anaeróbio. E essa escala, na minha opinião, é a melhor. Nunca foi usada. Para mim, é a melhor. Nunca, sim. São pouquíssimos os estudos que usam esta escala. E a gente vai usar, Camille e Rousseau. Na nossa intervenção, a gente vai usar esta escala aqui, que é a escala 0,100. Então, como que funciona? 0, fazendo nada, deitado, olhando para o teto, saca? Sentado lá, vendo TV. O que é o esforço mais forte que você pode fazer na sua vida toda, vida ou morte? 100. E aí, você gradua, então, o nível de esforço com base nos descritores. Então, a gente usa a escala 0,100 para descrever. Ah, bem, é porque, cara, tem uma situação, boa a tua pergunta. Você já ouviu falar de reserva autonomamente protegida? Então, o que acontece? Certamente, Thiago, você já viu essa aqui, máximo absoluto, é aquela situação que você já deve ter visto na televisão, hipoteticamente, o carro parou em cima de uma criança, aí a pessoa foi lá e levantou o carro e a criança saiu de baixo. Uma criança foi pega pelo jacaré, aí o cara pula lá dentro do lago e abre a boca do jacaré. Manja, aquelas situações nas quais a pessoa faz um esforço e o nível de força que ela gera é além, isso daí, é além do normal voluntário. É além do normal voluntário.
Isto está no que a gente chama de reserva autonomamente protegida, saca? Então, por isso que vai lá para cima esta escala 0-100, né? Mas a princípio é 0-100 de fato o uso dessa escala, e ela é muito legal. Por que ela é muito legal? Se você pegar os livros de treinamento do Tudor Bomba, do Zakharov, do Matveev, do Arosiev, enfim, desses russos, do Forteza de la Rosa, etc., eles vão organizar, por exemplo, microciclo. Então, eles vão dizer assim, ó, um microciclo de choque, por exemplo, é de 85% a 100% do máximo. Saca? Isso é um microciclo de choque. Uma sessão de choque é 85% a 100% do máximo. Aí você coloca um cara que faz rugby. Como é que 100% do máximo do quê? Saca? No rugby. Porque, assim, esse percentual, ele foi organizado para atletas de levantamento de peso olímpico. E aí isso aqui faz sentido para um RM, uma repetição máxima. Faz sentido. Mas para um treino, por exemplo, de rugby, de futsal, não faz sentido. Então, o que acontece? Usar a escala 0-100 nos ajuda a parear com a teoria tradicional do treinamento. Terminou o treino de rugby, eu chego para as pessoas e pergunto, de 0 a 100, o quanto foi cansativo? Olha aqui, ó, 85 a 100, ó. Saca? Aí, se a pessoa não falar entre 85 e 100, negão, não tá no microciclo de choque. E aí, cara, isso para mim é uma baita de uma sacada, assim, foi muito bem estruturada e é um lag, assim, é um gap que a gente tem, né, na literatura de não alinhar essas duas coisas, saca? Os percentuais de microciclos de choque com a escala 0-100 do Borg, né? Então, esses são os parâmetros subjetivos. Agora, a gente entra numa outra parte. Acabamos determinação de parâmetros, tá? Fim. Zé Fini. Terminamos a determinação de parâmetros. A gente entra numa outra parte agora, que é a parte que identifica os guidelines. Aqui, ó. As diretrizes do American College para prescrição de exercício físico para adultos saudáveis. Então, fala aí, Gil. Pode falar, fica à vontade. Não? Então tá. Então, sempre que a gente vai prescrever exercícios, a gente já aprendeu que a aptidão física relacionada à saúde tem 4 componentes: força e resistência muscular, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e composição corporal. Esses são os 4 componentes da aptidão física relacionada à saúde. Aqui a gente tem um anagrama, né, uma abreviação, uma sigla de quais parâmetros a gente precisa pensar para prescrever os treinos. Então, a gente chama de FIT-VP. Quem já viu postagem minha no Instagram de FIT-VP? Alguém já viu postagem minha no Instagram? FIT-VP? Vamos ver se eu acho ela aqui. Essa merda tem que fazer login, cara.
Quem achar, então depois cola lá. Eu já vi isso, tem uma vaga ideia, assim, uma lembrança. É parecendo aqueles rodamuinhos de vento, assim, no deserto. Tá, beleza. Então, assim, ó, quando você for prescrever um treino, fisioterapeuta, você precisa parar e pensar no FIT-VP. A primeira variável do FIT-VP é o F, de Fabrício. Então, a primeira variável que a gente pensa aqui, ó, é frequência. Ah, consegui escrever com letra cursiva, fala aqui, né? Lá em São Paulo é letra de mão. Frequência. A segunda variável é intensidade. Intensidade. A terceira variável do FIT-VP é tipo. A quarta variável do FIT-VP é tempo. Antes, na década de até começo dos anos 2000, era só isso aqui. Era só FIT. O VP surgiu nos últimos anos. Alguém tem ideia do que pode ser VP? Alguém tem ideia do que pode ser o VP? Ótimo, isso daí. Então é volume. Arrasaram, gurias. Volume. E aqui é padrão. Alguns trabalhos vão trazer padrão e progressão. E eu não gravei a aula, né? Puta merda. Padrão e progressão, beleza? Então a gente tem aí... Não tô transmitindo no YouTube. Padrão e progressão. Né? A gente tem, então, o FIT-VP, né? Que são os parâmetros para prescrição do exercício. E aí, praticamente independe do exercício. Mas vocês viram que dá para baixar essas aulas depois do WebConf? Teve um cara que esses dias lá num grupo lá da UFPEL mostrou como que baixava as aulas. Eu vou precisar, alguém me ajuda a baixar essa aula depois? Quem sabe? Alguém sabe baixar essas aulas? Alguém sabe? Alguém sabe? Não? Tá? Se soubesse ia ganhar um livro, mas não vou dar. Eu aprendo sozinho e me presenteio com ele. Então o lance é o seguinte, esse livro é a última edição do American College sobre diretrizes para prescrição, né, e testagem no exercício. É um livro espetacular, tem em português, eu tenho 2 dele ainda. Deixa eu ver se eu acho. Tô na ESEF. Estão lá na ESEF, os meus. Então é um livro excelente que eu acho que vale a pena comprar. Se você curte investir em livro, vale a pena comprar esse livro. Ele tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. É um livro espetacular, né? Tem vários livros do American College. Esses livros aqui são espetaculares, né? Sendo que as diretrizes, esse que eu estou mostrando, é esse aqui. É o diretrizes, lembrando que está na 10ª edição, né? Então é esse daqui, ó. Diretrizes do American College. É um super de um livro, vale muito a pena investir nisso, porque ele é extremamente amplo, detalhado,
né? Bastante cuidadoso, tem um monte de informações, centenas de assuntos, cara, é um livro espetacular para você fazer investimento de carreira, saca? É um livro para você fazer investimento de carreira. Vale muito a pena, muito a pena. Vai falar, mas é caro e tal, meu, assim, ó. Competência não se improvisa e custa caro, saca? Quer livro barato? Vai, compra o meu aqui, ó. R$75. Compra o meu. Vou te ensinar a perceber hit como ninguém ensina no mundo. Uma bosta, tô brincando. Então, agora a gente vai conversar sobre o Fit VP dos diferentes modelos de esforço. Você pode pagar R$75 em 2 vezes, ou fazer um Pix. E eu levo na tua casa com autógrafo ainda, Paulão. O Fit VP, então, a gente vai ver agora para algumas situações, valeu? Tá morando em Floripa, não tá? Preciso ir para Floripa. Você não tá morando em Floripa? Não? Tá. Tá em Pelotas? Tá, beleza. Eu ponho a minha fantasia de coelhinho da Páscoa e levo. Valeu? Coelhinho da Páscoa. Então, o lance é o seguinte, ó. Foco aqui. Vamos lá, galera. A gente vai agora ver o Fit VP para diferentes treinos, tá? Vocês já têm a frequência cardíaca máxima e o VO2 máximo de vocês. Lembram? Vocês já têm a VO2 máxima de vocês. Então, isso não é mais motivo de dúvida agora. Então, ó, treino aeróbio, beleza? Treino aeróbio. E, ó, treino aeróbio. Recomendação. Maior ou igual a 5 dias por semana de atividade moderada ou 3 dias por semana de atividade vigorosa. Ou uma combinação entre eles, que a gente já conversava sobre isso. Então, quando o teu aluno for treinar contigo, o mínimo que ele deve fazer para atender a recomendação são 3 dias de vigoroso ou 5 dias de moderado. Aí a intensidade moderada ou vigorosa para a maior parte dos adultos ou leve a moderada para quem está nos ossos. Tempo de esforço. 30 a 60 minutos por dia de moderadas ou 20 a 60 minutos por dia de vigorosas. Menos de 20 minutos pode ser benéfico, especialmente para pessoas sedentárias. Tipo, tem a indicação de ser esforços regulares, contínuos, rítmicos. Né? Não adianta, a musculação, por exemplo, não entra aqui como recomendação. Eu não estou falando que musculação não aumenta o VO2, né? Óbvio que musculação aumenta o VO2. Se você duvida isso, Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui tem um exemplo, dentre sei lá quantos. Aqui, ó. Que treino de musculação aumenta a aptidão cardiorrespiratória. Musculação aumenta o VO2. Eu conheço pelo menos uns 6, 7 artigos que já mediram isso e encontraram, ó. Treinamento de força até a falha muscular momentânea aumenta a aptidão cardiovascular em humanos. É uma revisão, né, de estudos agudos e crônicos. Então, isso já está superado, né? Aquela ideia que musculação não aumenta a VO2 está superada. Você precisa descobrir qual é o treino de musculação que aumenta a VO2. Aí é uma outra discussão, né? E aí a gente tem volume. Bom, um alvo de volume de 500 a 1.000 METs minuto por semana. O que são 1.000 METs por minuto por semana? Lembra daquela tabela lá da Barbara Ainsworth, o compêndio? Lembra do compêndio? Que a gente conversou na aula passada?
Eu coloquei ele na tela aqui. Se não lembra, eu vou colocar ele de novo, ó. Compendium. Tá, ó. Aqui, ó. Compêndio. Aqui é um deles, não é nem o certo, mas enfim, tá. Então aqui a gente tem um compêndio. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, o grupo 2, tá? O grupo 2. Então vamos descer lá no grupo 2. Aí, ó. Então, ó, a gente está aqui no compêndio e a gente está no grupo 2. Por exemplo, exercícios calistênicos. Tá, ó. Flexão de braço, abdominal, barra, polichinelo. Exercícios calistênicos em casa, leve ou moderado. Né? E tem vários. Vamos pegar como exemplo aqui. Pode ser esse daqui, que é próximo do que a gente vai fazer. Né, esses dois. Vamos pegar esse aqui, ó, que é pesado. 8 matches. Então, isso aqui tem 8. O exercício que você vai fazer, que o teu aluno vai fazer, tem 8 matches. Então, você sabe que tem 8 matches o exercício. Quantos minutos por semana ele vai fazer? Quantos minutos por semana teu aluno vai fazer? Ele vai fazer segunda, quarta e sexta... 20 minutos. Então, eu sei que ele vai fazer 60 minutos no total. Beleza? Então, eu sei que 6 vezes 8 é 48. Mais esse zero, eu tenho 480 match-minuto. Match-minuto por semana. Ou seja, não atende à recomendação. 3 vezes por semana de 20 minutos não atende esta recomendação aqui, ó. Daquele exercício de 8 matches. Fabrício, então ferrou. Eu vou pegar o outro que é de 3 matches e meio, 3,5, que é aquele que é mais fraquinho, né? O de baixo aqui, ó. É calistenia mais leve, tá? Então, 3,5 matches. Tá, beleza. Quanto tempo você vai fazer? Eu vou fazer 4 vezes por semana, 30 minutos por dia. Então, é vezes 120. 4 vezes por semana, 30 minutos por dia. 120 vezes 3,5, dá 420. Também não vai atingir este volume aqui. Então, ter o match, né, e o quanto de tempo a pessoa faz é uma possibilidade de você organizar o volume. Aí o que acontece? Você pode considerar progressão. Eu começo com 400 matches nas 2 primeiras semanas, 440 na terceira e quarta, e eu vou aumentando 20 matches por semana ao longo do tempo, para o meu aluno ganhar aptidão e conseguir fazer atividade, né? Se for caminhada, né, começar aí com 2.000 passos por dia, tentando chegar a 7.000 passos por dia. Então, isso que se espera. Vamos ver lá, ó. A real é que assim, a gente vai chegar na parte já de treinamento neuromotor e eu respondo tua pergunta, tá, Gil? A gente já entra nesse assunto aí. Tá? E aí, como eu disse, então, a gente tem uma progressão que é gradual aí, mexendo duração, frequência ou intensidade. Por exemplo, aqui, ó, a gente tinha feito 8 de... o match 8, 20 minutos por treino. Aí na semana seguinte, eu vou colocar 30 minutos por treino, por exemplo. Então é vezes 9. 8 vezes 9 é 72. E aí meu aluno pronto. Partindo de 20 para 30 minutos,
ele já conseguiu atingir a quantidade necessária de METs por semana, tá? Para realizar suas atividades. Então, isso daqui é a progressão que a gente usa, né, no FitVP para condicionamento aeróbio, certo? Aí a gente tem para força, né? Então, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Deu um zoomzinho aí? Então, melhorou, né, Adriana? Então, a gente trabalha com a diretriz, né, o guideline para treino de força. Então, vamos lá. Guideline de treino de força. Por que eu não consigo agora arriscar aqui. Mas tá, vamos lá. Cada grupo grande, aí cuidado, tá? Cada grupo grande deve ser treinado de 2 a 3 vezes na semana. Por que eu falei cuidado com grupo? Porque a gente tem uma percepção errada do quão grandes são os músculos no que a gente considera. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo, volume muscular. Não vou achar agora aqui. Mas o que é importante, por exemplo, normalmente no nosso cotidiano, a gente acha que peitoral é maior que tríceps. Isso é muito comum, né? O problema é que peitoral não é maior que tríceps. Então, falar que peitoral é grupo grande e tríceps é grupo pequeno, do ponto de vista anatômico, está errado. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de explicação, porque ela não dá conta de reproduzir a realidade. Então, o que a gente deveria considerar? Principais movimentos, né? Músculos que são de maior atividade, sei lá, tem que reconfigurar, porque senão o cara vai achar que ele não precisa treinar tríceps. Embora, obviamente, fazer supino, por exemplo, ativa, obviamente, tríceps braquial e contribui na hipertrofia, né? Não gera hipertrofia a melhor possível, mas contribui para respostas hipertróficas, né? A intensidade, 60% a 70% de um RM para iniciantes, para aumentar a força. Para caras treinados, a gente avança até 80% de um RM, 40% a 50% de um RM para idosos e 40% a 50% de um RM para melhorar a força de sedentários. Normalmente a gente vai trabalhar com perto de 50% de um RM para melhorar a resistência muscular e de 20% a 50% para melhorar a potência de idosos com movimentos velozes. Não existe duração específica, né, para o treino de força. A gente vai discutir um pouco mais sobre duração lá na aula de treinamento de força, obviamente. Normalmente, quanto ao tipo, né, envolvendo grandes grupos multiarticulares, né, multi-joint, que é multiarticulares, agindo, né, sobre agonistas e antagonistas, exercícios de uniarticulares para grandes grupos, como tríceps braquial, podem também ser incluídos no programa de treinamento, tipicamente depois de realizar multiarticulares. Então, normalmente vai fazer, por exemplo, supino reto e aí depois fly, né, ou crossover, né, para um multiarticular. Isto é uma sugestão de um guideline. Faz supino reto e depois faz extensão tríceps, por exemplo. Supino fechado e tríceps testa. É uma possibilidade objetiva
de como contemplar esse tipo de indicação dessa diretriz. E aí uma variedade de exercícios com peso corporal também podem ser utilizados. Quanto às repetições, né? 8 a 12 repetições são recomendadas para melhorar a força e a potência na maior parte dos adultos, né? 8 a 12 repetições. 10 a 15 repetições são efetivas para aumentar força, né, em pessoas de meia idade e indivíduos idosos começando os exercícios. 15 a 25 repetições são recomendadas para melhorar a resistência muscular. Então, isso aqui são diretrizes. Tem um monte de pormenores, mas isso aqui é uma diretriz. O que é diretriz? Diretriz é a situação que um cara que acabou de terminar a faculdade ou está começando estágio agora, quer montar seus primeiros treinos, não ter chance de errar. E aí, depois que vai ganhando intimidade, experiência, competência, aí vai aperfeiçoando e adicionando informações novas às suas práticas. 2 a 4 séries são recomendadas para a maior parte dos adultos, para melhorar força e potência. E uma única série única, treino de série única, pode ser efetivo, especialmente em idosos e jovens iniciantes. Menos 2 séries ou menos são efetivas para melhorar a resistência muscular. Quanto ao padrão, intervalos de recuperação de 2 a 3 minutos são efetivos, né? Recuperações de 48 horas para o mesmo grupo muscular são recomendadas. Não está escrito que são obrigatórias, né? Mas são recomendadas. Pô, Miriam, você sacaneou, né? Eu não faço isso. Eu compro. Não sou dos caras que curtem fazer isso, mas beleza. Cada um manda ver aí. Capricha e faça bom proveito. Acho que o importante é conseguir dar conta, né? E aí a gente tem até me perdi aqui agora. E aí a gente tem a progressão. Normalmente, a progressão então, aí que está o ponto, né? Quem não tem dinheiro precisa estudar, deveria exigir do governo federal mais dinheiro para aplicar nas bibliotecas, para que as bibliotecas pudessem comprar os livros, né? A gente tenta ir para o crime e deixa de cobrar quem deveria, de fato, dar suporte para a gente, né? Numa universidade federal, inclusive. E aí, quanto à progressão, normalmente a gente vai aumentar a quilagem, né, ou repetições, ou aumentar a frequência. Então, tem várias estratégias de progressão. Tem um livro bem legalzinho, deixa eu ver se eu acho. Isso aqui, ó. É um livro que não é o único, tem outros muito legais também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. 3 livros bem legaizinhos de quem quer trabalhar com musculação, que eu acho que vale a pena ler. Esse aqui do Belmiro acabou de ser publicado, ó. Métodos de treinamento para força e hipertrofia, da prática à teoria. É o livro do Belmiro, acabou de ser publicado, o Belmiro aqui, ó. É um livro bem legal, super fácil de ler, curtinho, eu li numa sentada. Esse livro do Paulo também é um bom livro, né? Bases científicas de treinamento de hipertrofia. É um bom livro também, do Paulo Gentil, é um livro bem legal. E esse livro aqui do Jonato, para mim, deles é o melhor livro. Prescrição e periodização do treinamento de força em academias. É um livro bem legal, vale muito a pena investir para ler. Aí depois nada, agora já vou tirar a foto e vou pôr lá no grupo, para quem tiver afim. Escreve de uma vez aí, Paulo. Pô, cara, você fica assim... Nossa, só porque eu falei. Deixa eu mandar no grupo lá os livrinhos aqui, porque tem gente que não tá com a câmera ligada, né? Óbvio. Campeão, vira aí. Pronto.
3 sugestõezinhas de livro para vocês. Vamos ler agora a pergunta do Paulo aí. Ó, não quero atrapalhar, mas preciso sua opinião sobre um tema que tem assumido importância de maior trabalho a favor da produção das decisões sobre o tema de bioquímica. Se eu não se puder, quando eu agradeço, pessoal do Federal. Todos eles estão trazendo esse diálogo, que é acadêmico, momento de discussão de história, que não tem nossa relação. Cara, tua pergunta é ótima. Na nossa reformulação curricular, eu fui voto vencido, tá? Eu sugeri que as pessoas do nosso corpo docente considerassem a inclusão de 2 disciplinas, né? A disciplina de marketing específica, né? Jornalismo e marketing esportivo, posicionamento de marca, estruturação de logotipo, interação com meio de comunicação, organização midiática do profissional e posicionamento profissional. Fui voto vencido. E farmacogenética. Era uma outra disciplina que trabalhasse farmacologia e genética junto às suas interações, né, para trabalhar com designer drugs, que são esteroides organizados a partir da genética individual, e obviamente que daria conta de prescrição, interpretação de exames bioquímicos no cotidiano profissional. Eu particularmente acho que não é necessário que profissionais de educação física aprendam prescrevam exames, tá? Eu não acho que isso é essencial. Eu acho que é preciosismo, tá? Mas eu acho que é importante que ele saiba interpretar o exame. Por quê? Cara, se um diabético vai para a academia e ele não tem exames feitos, ele tem que dar um passo para trás, ir no médico, pedir os exames, para depois se exercitar com responsabilidade. Então, para mim, o ponto central, pelo menos de início, não é pedir exame, é saber interpretar. Né? O que é o exame de glicemia, o TOTG, né? Os valores de triglicerídeos, HDL, LDL, HDL sobre LDL, testosterona, cortisol, interleucinas. Eu acho que tem que saber interpretar, tá? Os exames. Prescrever, eu não acho que é o mais importante para o profissional. Não vejo problema se o profissional puder prescrever, né? Não vejo grandes problemas. Mas eu não acho que é o essencial. Acho que o essencial é aprender a interpretar os exames. E o que prescrever de treino para agir sobre aqueles parâmetros. Né? Porque até hoje acontece, velho. Tu tens aí um monte de diabético que vai para academia, fica fazendo 2 de 15 com cotonete, caminhada na bicicleta, na esteira e passeio na bicicleta, saca? Tudo que um diabético não precisa fazer. Um monte de gente com triglicerídeo alto, HDL baixo, que vai para academia e fica fazendo treino funcional, como a Gil estava falando lá, de escadinha de agilidade, manja, consciência corporal, treino de ativação muscular que dura meia hora e não serve para bosta nenhuma do ponto de vista metabólico, entende? Então, eu particularmente acho que o ponto central do processo é saber interpretar os exames e organizar estímulos físicos que modifiquem aqueles parâmetros. Esse, para mim, é o ponto central do processo. Eu não sei se contempla, mas na minha perspectiva são essas reflexões, tá? Então, aqui a gente tem os parâmetros para treino de força, né, dos guidelines. Aqui é para treino de flexibilidade. Aí começa a ficar mais engraçado, tá? Por que engraçado? Porque para flexibilidade são indicadas aí 2, 3 vezes por semana, sendo que diariamente é mais efetivo. Os alongamentos deveriam ser feitos até o ponto de desconforto. Essa é a intensidade de alongamento. Ponto de desconforto. Estou falando de treinos de flexibilidade, tá? Treinos de flexibilidade. Quanto tempo a gente deve manter? Manter o alongamento estático de 10 a 30 segundos é recomendado. Para idosos, a gente pode manter de 30 a 60 segundos e isto confere um benefício adicional. Para a PNF, eu já fiz post lá sobre PNF,
Normalmente 3 a 6 segundos de contração leve a moderada, seguidos de 10 a 30 segundos de alongamento assistido, ou seja, passivo, é desejado. Os exercícios para grandes grupos, né, são recomendados. Alongamento estático, passivo ou ativo, dinâmico, balístico e PNF são recomendados. Aí a gente vai estudar na aula de alongamento cada um deles, tá? Normalmente, para cada exercício de alongamento ou de flexibilidade, é razoável manter por 60 segundos aquela posição. Então, por exemplo, 3 séries de 20 segundos. Esse negócio do cara no final do treino segurar 3, 4, 5, 3, 4, 5 e ir embora é dispensável. Se for para fazer assim, não precisa ser feito. Ou faz direito ou não faz, saca? Porque vai economizar tempo, vai embora mais cedo. Se vai fazer direito, precisa prescrever direitinho, organizar os exercícios e saber que tem que fazer pelo menos 2 a 3 séries de 20 a 30 segundos. Por isso que normalmente a gente vai trabalhar aí com 4 séries no máximo, 2 a 4 séries, para acumular esse tempo total segurando isso aqui, por série, né? Esse aqui é um outro ponto importantíssimo, tá? Eu vejo um monte de gente fazendo merda e vocês eu já vi fazendo merda também. Em aula prática lá na ESEF, vai pro ginásio, vai começar a aula, não vou falar o nome do professor, vai começar a aula, faz um círculo e começa alongando. Quem já viu isso? Alguém já viu isso? Né? Junta lá, tá errado. Isso não faz sentido do ponto de vista biológico. Porque para a gente realizar alongamentos de modo adequado, independente de qual é o objetivo, o corpo deve estar aquecido. Não me interessa se a pessoa que está fazendo errado tem doutorado, foda-se. Argumento de autoridade não é sustentável. Título não serve. É essencial que você se fundamente nas evidências que dão suporte à sua prática profissional. E nesse cenário, a gente sabe que para os exercícios que são voltados ao alongamento muscular, para o desenvolvimento da flexibilidade, serem mais efetivos, o corpo precisa estar aquecido antes. Então, primeiro a gente aquece, depois a gente alonga. Não quero aquecer correndo, beleza, vai fazer uma sauna, toma um sol quente do verão por 15 minutos, mas tem que estar com o corpo aquecido para fazer o alongamento. Senão você não vai ter bons resultados. E aí para o outro lado que caminha, né, para o lado do prejuízo. A gente vai agora conversar sobre uma quarta forma de organização, que são os exercícios neuromotores. Os exercícios neuromotores são exercícios que a Gil chamou de exercícios funcionais. A gente aqui no Brasil abraçou o termo treinamento funcional, outros países também abraçaram, né, o termo treinamento funcional, mas o American College ainda chama como exercícios neuromotores. A frequência desses exercícios neuromotores é de 2 a 3 vezes por semana. Intensidade, Giovana, não tem ainda uma intensidade determinada como a mais efetiva. Não existe ainda uma identificação do que é mais efetivo, tá? As sessões de treino devem durar de 20 a 30 minutos. Exercícios envolvendo habilidades motoras, equilíbrio, agilidade, coordenação, envolvendo propriocepção, são recomendados para idosos para melhorar e manter a função física e reduzir o risco de queda naqueles que têm risco de cair. A efetividade, né, de exercícios de treinamento neuromotor em jovens
e pessoas de meia idade ainda não foram estabelecidos de modo consistente, mas é provável que seja benéfico. Então, assim, eu não quero entrar numa discussão, é melhor fazer treinamento funcional ou fazer musculação, saca? Isso aí não acrescenta em nada no cenário de pandemia do sedentarismo. Não acrescenta em nada. O que eu acho que deve acontecer é o profissional avaliar o perfil do seu cliente e indicar os melhores modos de exercício segundo o perfil do cliente. Cara, tem gente que vai ter o maior prazer em ir lá na musculação, meter o fone de ouvido e fazer força. Tem gente que vai ter o maior prazer lá na musculação, fazer força meia boca, mas curte fazer o aeróbio. E passa lá na esteira, na bike, no transporte, etc. Tem gente, que não curte esse tipo de treino, que prefere um negócio que é mais dinâmico, mais alternado, que é aquela salada mista, saca? Tu corta um monte de frutinha, junta tudo lá, faz uma salada mista. Manja? Então, eu acho que a gente tem que parar com esse antagonismo entre modelos de exercício, porque esse antagonismo só gera afastamento das pessoas. Eu acho que o ponto central não é discutir o método de treino, e sim o profissional que está prescrevendo o exercício físico. Caso contrário, velho, a gente vai ficar batendo cabeça. De uma coisa eu não tenho dúvida, Giovana. Não dá para a gente aceitar algumas práticas comuns no treinamento funcional, como, por exemplo, fazer levantamento olímpico sob fadiga, com carga alta. Não faz sentido, por causa do quadro de fadiga, saca? Fazer treino de potência, estímulo de potência, salto para cima do caixote no final da sessão. Não faz sentido do ponto de vista biológico. É um treino de potência, deveria estar no começo da sessão. Não faz sentido fazer os exercícios de coordenação e agilidade ou mobilidade articular que não tem nenhuma evidência de transferência para atividades de vida diária, que são só para diversão. Aí o que acontece? Você fala, não, mas meu aluno curte treinos divertidos, variados. Tem que parar para entender que já existem estudos mostrando que o que retém cliente é resultado. A pessoa pode se divertir no treino, mas quando ela for renovar, se ela não tiver tido resultado, ela vai declinar da manutenção na prática. E isso precisa ficar claro para você, porque senão a gente vai entrar em confusão. E aí os demais parâmetros quanto ao treinamento funcional ou neuromotor, eles são desconhecidos, né? São parâmetros que ainda não são conhecidos. Óbvio que tem estudos que analisaram isso, né? Aqui no Brasil tem dois caras que estudam bastante isso, que é o Marzo Rigoletto, agora não sei onde tem o T, né? E o Cauê La Scala. São caras que estudam isso de modo sério, enfim. Mas eles também querem vender o peixe deles. Então, assim, é muito comum eles falarem que esse tipo de treino é melhor que os outros, etc. Mas, enfim, se você souber filtrar e tal, dá para aproveitar isso daí e, obviamente, aprender um monte sobre esses perfis de treino. Então, esses são os principais pontos relacionados a esses guidelines, beleza? A essas diretrizes. Bom, aí para ir em direção, eu quero pegar essa tabela aqui, ó. Essa tabela é a tabela do American College, que é a tabela que discute sobre classificação da intensidade do exercício. Então, por que eu quero mostrar isso daqui? Você sabe a sua frequência cardíaca máxima? Coloca sim aí. Quem sabe a própria frequência cardíaca máxima? Eliezer, sabe tua própria frequência cardíaca máxima? Eduardo Chu, sabe a sua própria frequência cardíaca máxima? Vou falar os nomes aqui. Henrique, sabe a sua própria frequência cardíaca máxima? Marília, Luan, Michael Stanley. Ontem era aniversário do meu professor de judô, ele chamava Stanley, morreu.
Então, assim, semana passada a gente aprendeu a fazer isso, né, brother? Na aula semana passada. Michael, não é isso falar que você faltou, tá online, tá no ar a aula, velho. Não pode comer bola. Tá no ar essa aula. Tem que assistir, tá? Então aí, neste contexto aqui, ó, a gente tem as intensidades de frequência cardíaca máxima para diferentes faixas. Muito leve, leve, moderado, vigoroso e próximo do máximo. Por exemplo, quem lembra aí frequência cardíaca máxima? Coloca o valor. Coloca o valor aí para mim de frequência cardíaca máxima. Aí. Então, por exemplo, o Paulo tá 186. A máxima do Paulo é 186. É 186, ó. 186. Então, o que acontece? A Adri, 177. Então, se eu quero trabalhar com uma atividade moderada, o Paulo deve se exercitar a quantos batimentos? 186 vezes 0,64. Entre 119, né? 120 e 186 vezes 0,76. 141. Para a Adri treinar na mesma... Não, Gil, o máximo não pode ser 168. Tem coisa errada aí. Para a Adri treinar na intensidade moderada, ela vai fazer 177 vezes 0,64, que dá 113 e 76%, que é 177 vezes 0,76, 134. Então, isso aqui é uma atividade de intensidade moderada, segundo o American College, né? Para Adri e sei lá quem era esse aqui, sei lá se era o Paulo ou Iago. Enfim, o Paulo. Então, a gente tem os percentuais. Por exemplo, você recebeu um aluno hoje, tá? Ele vai treinar contigo, olha só. Ele fez um plano que é trimestral. Então, olha aqui, eu dividi em 3 meses, ó, um plano trimestral, ok? Cada mês tem quantas semanas? Cada mês ainda tem 4 semanas. Cada mês tem 4 semanas. Caguei aqui, tá bom. Cada mês tem 4 semanas. A pessoa era sedentária, começou a treinar agora. Então, como que a gente vai organizar? A gente vai organizar a primeira... Vou fazer na corzinha aqui da parada, tá? Na primeira semana, agora eu vou organizar aqui em verde, porque a pessoa vai treinar 3 vezes por semana. Então, ó, ela vai treinar 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Aqui vai treinar um dia a mais. Então, ó, meu aluno vai treinar 3 vezes por semana. Aqui, ó. Bom, então aqui eu tenho todas as sessões de treino do meu cliente. Normalmente, para quem treina 5 ou mais vezes por semana, a gente trabalha com 3 semanas fortes e uma semana fraca. Né? Nesse caso aqui, a gente não precisa pensar assim, porque na real de 7 dias o cara treina 3, velho, ele mais não treina do que treina. Né? Então não precisaria se preocupar muito em aumentar o descanso ou a recuperação. Então, nesse sujeito, o que acontece? A gente vai fazer uma progressão. O cara nunca treinou, ó. Primeira sessão leve. Segunda sessão, depois eu preencho aqui.
Aí na outra semana, primeira sessão leve. Agora, mais para o meio do mês, eu vou deixar mais leve para o final, sexta-feira, tá? Então, ó, matei o primeiro mês. Como que vai funcionar meu primeiro mês? Primeira sessão leve, segunda sessão aqui, ele nunca treinou, né? Então, ó, segunda sessão moderada. Ah, tem que trocar a cor, porque senão vai ficar sobreposta a cor. Segunda sessão aqui moderada, ó. Primeira semana, terceira sessão moderada. Na próxima semana, primeira sessão leve, segunda sessão moderada, terceira sessão moderada. Na próxima semana, ele descansou sábado e domingo. Vamos dar uma forçadinha nele. Então a gente vai colocar agora, primeira sessão vigorosa, aí a segunda, não vou forçar porque ele tá no começo, nunca treinou comigo, tá? Começando agora. Aí, ó, primeira vigorosa, a próxima moderada e a última levezinha. E aí você vai organizando ao longo do tempo. Tu já tem as faixas de intensidade, né? Normalmente, isso aqui a gente vai trabalhar na disciplina de periodização do processo de treino, né? Aqui a gente trabalha no processo de periodização do processo de treino. Bom, lembra que vocês têm os valores de VO2 máximo? Lembra que tem os valores de VO2 máximo? Então, a gente pode brincar de usar percentual da VVO2 para começar a nossa atividade, ó. Percentual da VVO2. Então, de 64% a 90% da VVO2 é vigoroso. Aí já fala, Fabrício, 64 é muito leve. Tudo bem. Eu estou falando aqui no guideline do American College. Eles dão uma indicação do que para eles é, e aí você pode usar isso a favor da tua vida, né? Porque nesse mês, por exemplo, que tem 4 semanas, você vai trabalhar no começo, no primeiro, 65, 75, no segundo, 75, 85, no terceiro, 85, 90%. E aí aqui recupera. Fez uma semana progressiva. E, obviamente, vocês vão ter acesso. Aqui tem a outra possibilidade, né? Que envolve uma divisão um pouquinho maior, porque agora tem alta intensidade aqui acima de 85, ó. 60 a 85 e acima de 85. Né? Ó, incorpora aqui uma categoria no meio. Né? Então, essa diretriz aqui é uma diretriz australiana de prescrição. Então, você tem frequência cardíaca máxima, VO2 ou VVO2, e aqui a frequência de reserva. Mas aí a gente aprende a prescrever usando frequência de reserva lá na aula de treinamento aeróbio, que acho que é semana que vem ou na outra.